A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais um devocional agora no capítulo 10. Já estamos chegando a um terço da caminhada do livro de Provérbios. E hoje, diferente dos demais que tinham um tema específico nos capítulos anteriores, nesses não, cada versículo é um tema específico, um tema diferente, uma abordagem diferente sobre várias situações, né? Então vamos começar. Provérbios 10, Provérbios de Salomão. E ele começa dizendo: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Exatamente. Não é verdade? Quando falamos dos 9 capítulos anteriores, todos falando sobre sabedoria, sobre adultérios, não é? Chegamos aqui que o filho sábio realmente dá alegria ao pai. Então, qual tem sido o teu comportamento como filho? Hoje, em particular, é o Dia dos Pais, não é verdade? Você tem dado alegria ou tristeza? Qual tem sido o motivo de sorrir ou de chorar dos seus pais em relação a você, enquanto filho? Então, se você não tem sabedoria, como eu já disse anteriormente, busque sabedoria de Deus, busque de Deus o conhecimento, busque de Deus o discernimento e seja um bom filho, porque o primeiro mandamento com promessa é esse: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. É verdade. Você pode pensar, caramba, no Brasil, onde impera a corrupção, onde impera o roubo, e não estamos falando de pequenos valores, de valores gigantescos, quantidade de dinheiro que eu nunca consegui imaginar ou mensurar na minha mente. Mas a palavra de Deus é clara. Tesouros de origem desonesta não servem para nada. Eles podem ter a riqueza física, material, mas é por pouco tempo. São infelizes, são escravos dessa riqueza. E não o dinheiro que produz para eles paz e conforto, não. Eles não têm isso. Não dormem bem. São escravos do inimigo. Mas a retidão livra da morte, realmente. A honestidade, ela te proporciona o sono dos justos. Uma vida tranquila. Por mais simples que ela seja, por mais limitada em termos de recurso que tua vida seja, vale a pena ser honesto. É muito melhor. Você poder andar de cabeça erguida, olhar nos olhos de quem quer que seja e saber: eu sou honesto, eu tenho convicção daquilo que eu sou e quero para a minha vida. Não tem preço. Tem certas coisas que não tem preço, então não vale a pena. Por um breve momento de tempo você ter dinheiro, fama, conforto, por uma origem não tão honesta assim, não vale a pena. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. É verdade. Tudo tem um seu limite. Por mais que você pense, não existe justiça para essa pessoa, para esse corrupto, para esse político, para esse empresário, para esse homem, enfim. Você pode pensar que Deus está deixando assim correr solto. Não. Não está. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E por mais que você não veja, Ele está agindo. E com certeza os planos dos ímpios serão frustrados. Eu sofri muito, questionei muito a Deus ao longo da minha caminhada cristã exatamente sobre isso. Até que me deparei com o Salmo 73, Salmo de Asaf. Nos primeiros 16 versículos eu me vi ali todo. É eu mesmo. Não vale a pena servir a Deus, o ímpio prospera e de que adianta lavar os meus pés nas águas da justiça, sendo que todos os dias eu vejo corrupção, todo dia eu vejo mentira e todos prosperam, e eu estou aqui contando moeda para pagar os boletos no final do mês e ainda assim dá falta. Eu me questionei muito. Questionei demais. Mas aí, a partir do verso 17 em diante, quando ele diz: mas até que um dia, quando eu entrei no santuário do meu Deus, eu pude ver a recompensa dos ímpios, a ruína dos ímpios. Então, vale a pena perseverar, vale a pena servir a Deus, vale a pena seguir a Deus. Não titubie na sua fé, não duvide. Vale a pena caminhar com Jesus. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Também falamos sobre os preguiçosos, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. E, mais uma vez, ele só reforça tudo aquilo que nós já comentamos sobre isso, né?
Vale a pena trabalhar? Vale, então trabalhe. Pois este é a tua recompensa, comerás o teu pão com o suor do teu rosto. As mãos do preguiçoso empobrecem o homem, realmente, porque o preguiçoso sempre protela, sempre procrastina, né? Sempre deixa para depois, tenta enrolar, tenta ganhar alguma vantagem ali para não fazer, mas o tempo vai passando. Chega um momento que não dá para se escorar em ninguém. Chega um momento em que todos já estão vacinados contra a sua preguiça e aí não tem para onde correr. Ou você faz, ou fica na mão. Prosseguindo aqui, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Mais uma vez, abordando a temática da preguiça e do trabalhador, porém de uma forma diferente, colocando bem claro, tudo tem um tempo. Você não pode deixar, como eles costumam dizer, né? Cavalo a felicidade passar na sua porta. Da mesma maneira, não pode deixar passar o tempo de fazer as coisas no tempo exato. Então, se é no tempo de colheita, então faça. É um filho sensato. E aquele que dorme durante o período é o filho que causa vergonha, porque não podemos. O período de colheita é um só no ano, ou, dependendo do tipo de cereal, do tempo de plantação, tem uma ou duas colheitas ao ano, mas ele tem uma data específica. E se não colhe nesse período, ele não vai servir para outra época. Tem que ser naquela época específica. Então, da mesma maneira, pegue para a sua vida. Tem determinadas coisas que não podem esperar, que você precisa agir, precisa fazer, faça no tempo correto. Se é para chegar às 7, chegue às 7. Se é para chegar às 8, às 8. Porém, não se atrase. Não deixe o tempo passar e você ficar desapercebido. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Perdão. Vou ler novamente. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Exatamente. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Foi Jesus quem disse. Então, vigiemos a nossa boca e prossigamos a nossa leitura. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Verdadeiramente. É bom ser lembrado como um homem trabalhador, uma mulher de Deus, uma pessoa que realmente amava a família. Mas a memória dos ímpios, né, o nome dos ímpios apodrecerá. Ninguém faz questão de lembrar. Pelo contrário, quando se lembra, diz, ainda bem que já foi. Foi tarde, não é verdade? Muitos fazem alusão a essas pessoas assim, desafetos. Mas que a gente possa ter realmente na nossa memória, no nosso coração, o desejo de ser justo, de ser uma pessoa honesta. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Por quê, né? Fala demais. Seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Então, que façamos isso, coloquemos isso em prática em nossa vida e não nos desviemos deste conselho. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue as veredas tortuosas está descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Que tal esses dois versículos nos dizem, não é verdade? Uma piscadinha maliciosa, né? Cheia de cobiça, cheia de interesses, de segundas, terceiras, quartas intenções, pode causar muita ruína, muita destruição, não é verdade? Vigiemos. Vigiemos. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Não tem o que dizer, não é verdade? Os insensatos, eles são mais explosivos, são mais, como é que eu posso dizer, coléricos até. Falam demais, se exaltam, se inflamam, explodem.
E aí, quando explode, cai sujeira para todos os lados, não é verdade? Então, vigiemos. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Que tiremos esse sentimento ruim de nossas vidas. O ódio, ele envelhece, ele adoece, ele faz muito mal. Ah, então quer dizer que eu não posso ter raiva? Claro que pode. Claro que deve ter raiva. Mas não alimente o ódio, por favor. Ore a Deus para que Deus arranque esse tipo de sentimento. Ódio, mágoa, rancor, remorso. Peça para que Deus tire, faça uma limpeza na sua vida, porque isso não faz bem. Não faz bem mesmo. A sabedoria dos sábios, dos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas dos que não têm juízo. Mais uma vez nos alertando que a sabedoria, quem tem discernimento nos lábios, nas palavras, isso é muito bom. Agora, a vara é para as costas dos que não têm juízo. Ou seja, não se precipita, pelo amor de Deus. Homem e mulher de Deus, busque de Deus a sabedoria e o conhecimento. Sempre a repreensão, o castigo é para os ímpios, para os insensatos, para os tolos. Não se inclua nesse grupo. Você tem a oportunidade de ter a sabedoria dos céus. Então busque essa sabedoria, que é a maior riqueza que nós podemos querer aqui nessa face dessa terra. Não se iluda com a aparência, porque isso é passageiro. Isso é muito passageiro. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Nem precisa dizer mais nada, não é? Sabedoria? Busque. Busque de Deus a sabedoria. A riqueza dos ricos é uma cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. E quando se fala de riqueza e pobreza, a pobreza é a ruína dos pobres? Como assim, César? Não entendi. A riqueza dos ímpios é uma cidade fortificada? Na antiguidade, as cidades fortificadas, elas ficavam em cima, em altos montes, para que eles vissem o inimigo e assim pudessem se defender. Mas a pobreza é a ruína dos pobres? Que pobreza? Olha, pobreza material, não vejo como ruína, muito pelo contrário. Agora sim, a pobreza espiritual, essa é a ruína para todos. Que a riqueza dos ricos, que a riqueza dos sábios seja uma cidade fortificada, aí sim. Aí sim, porque aí você vai ter como se defender. A riqueza de um sábio é exatamente a sua sabedoria, não a sua riqueza material. E quando ele ainda frisa, mas a pobreza é a ruína dos pobres, qual é a sua pobreza? Financeira? Dinheiro é só papel. É claro que o dinheiro traz conforto, traz mantimento, traz bens materiais, mas eles não te fazem melhor. Eles não te fazem ricos. Como comentamos no último comentário a respeito da igreja de Laodiceia, né? Ela achava que ela era rica, mas ela era pobre. Então, que a pobreza, a ruína dos pobres é a pobreza é a ruína dos pobres. Busque entender que essa pobreza não é só apenas a questão material. Muito pelo contrário, não é a questão material. É muito mais além. É mais espiritual, porque fisicamente falando, você recebe auxílio do governo, tem pessoas, assistências sociais, então não seria a tua ruína ser pobre. Não. E não é pecado, não é defeito, não é nenhum crime ser pobre. Mas ser pobre espiritual, aí é. Pobreza de intelecto, aí é. Não me refiro a conhecimento secular, não. Me refiro à sabedoria, sendo sábio ou um tolo, arrogante, pretensioso. Isso sim é ser muito pobre. Pobre de conhecimento do Altíssimo. Pobre de conhecimento do temor do Senhor. Isso sim é ser pobre. Aos meus olhos. Você pode ter uma opinião diferente. E é válido. Estou aqui para ouvir também. Prosseguindo a nossa leitura. Vamos lá.
A riqueza dos ricos, o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a outros. Que conselhos, hein? Quer dizer que o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. É a lei da semeadura. E quando você aceita a disciplina, você entende que você é falho, que você é repreensível, que você pode aprender mais, que você não sabe tudo, que você não é perfeito, mas está ali para aprender, né? E seguimos a caminhada. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, quem espalha a calúnia é tolo. Fuja da fofoca. Quando alguém chegar, tem um bafão para te contar, você diz, olha, eu não quero saber. Afaste de mim. Esses comentários, quanto menos eu souber, melhor. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é verdade? Sempre vão acrescentando em algo que era desse tamanhozinho, vira às vezes algo grande. E a conversa nunca chega do mesmo jeito que saiu. Então, corte esse círculo vicioso, corte esse laço, essa armadilha e afaste-se desse meio. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tiago também deixou isso bem claro, não é verdade? Controlemos a nossa língua e não deixemos ela nos dominar. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Hein? A língua dos justos. Por que a língua dos justos? Porque eles falam com retidão. Mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Quase! Então tem uma esperança? Temos um fio de esperança? Temos. Mas olha lá, pondera. Não se deixa incluir, não se permita fazer parte desse grupo dos ímpios. As palavras dos justos dão sustento a muito, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Já falamos sobre isso também. Mas aqui a gente chega num versículo que um dos que eu mais digo para mim mesmo, eu sempre falo e repito esse versículo muitas e muitas vezes. Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Outras traduções diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, ou seja, a bênção do Senhor nos faz prosperar e com isso não nos castiga, não acrescenta dores. Você não precisa sofrer para receber tal bênção. Não. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, não inclui dor alguma. Creia. Se Deus prometeu, Ele vai te dar. Quer dizer que Ele vai te castigar primeiro? Não, porque a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Tem alguma coisa errada se alguém te disse algo diferente disso, pois aqui é a palavra de Deus. Eu só estou repetindo o que está escrito. Pode conferir. Provérbios 10, 22. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Que coisa gostosa, não é? Saber? Aquilo que eu desejo me será concedido. Já para os ímpios, né? Não espere muitas coisas boas, não. Por quê? Porque o que ele teme lhe acontecerá. E geralmente o que os ímpios temem é perderem o controle, perderem o poder, perderem o dinheiro, perderem a influência. Tudo isso lhes acontecerá sim. E basicamente é tudo isso que acontece na vida dos corruptos, dos ladrões, dos mentirosos, enfim, daqueles que acham que têm poder sobre as pessoas. Perdem tudo. Porque eles estão num alto lugar visível por todos, facilmente atingíveis. E o terreno onde eles estão é escorregadio, porque não está fundamentado na palavra, na verdade, e sim na mentira, no engano, no roubo. Fatalmente, tudo isso vai fazê-los cair. É só uma questão de tempo. Pegue o seu baldinho de pipoca e veja, sentado no conforto do seu lar, por mais simples que seja, até mesmo uma tapera, você vai ver aquele ímpio lá em cima. Ele vai cair. Então, descansa no Senhor, porque
O que os justos desejam lhes será concedido. Amém? Prosseguindo aqui já para o final, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Olha só a sequência desse versículo, não é? Então, quando passar a tempestade, vai passar. Nada desse mundo terreno é para sempre. Pelo contrário, para sempre são as promessas que Deus tem para nós, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. É difícil a gente confiar numa pessoa que não produz nada, né? Frustrante. Dói, estraga, traz decepção. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada, com certeza. Vocês já perceberam? Quais são os pobres, financeiramente falando, que tentam se matar? A grande maioria que a gente vê, suicídio, são pessoas que têm posses, que têm dinheiro. Por quê? Porque a vida do pobre é ruim? Não, porque o pobre gosta de vida, de viver. Exatamente, a gente busca vida, viver. E o que é que diz? O temor do Senhor prolonga a vida. Se você é pobre financeiramente falando, mas tem o temor do Senhor, pode ter certeza. Você vai viver muito. Vai ter muitas histórias para contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Porque o Senhor vai te honrar com certeza. Mas a vida dos ímpios é abreviada por quê, hein? Eles usufruem tantas viagens, prazeres, mas são coisas terrenas que não preenchem a alma. Não tem nada mais gostoso do que você estar em casa e receber um abraço da tua família, das pessoas que você ama. Às vezes o churrasco só tem mochiba, mas o prazer de estarem unidos, felizes, confraternizando, não tem preço. Não tem dinheiro que compre momentos de comunhão com as pessoas com quem você ama, que estão com você não pelo dinheiro que você tem, mas por aquilo que você é. Então valorize as pessoas que te valorizam. Não se importe com o dinheiro, porque isso é consequência, porque Deus vai te dar a prosperidade e a bênção que você quer, mas ande nos caminhos do Senhor e Ele vai te honrar. E se você tem desejos de ser um empresário, busque de Deus estratégias, a sabedoria de qual negócio, qual segmento você trabalhar, quais as estratégias de marketing para você poder divulgar o teu trabalho. Confia no Senhor que Ele vai te honrar, mas peça com sabedoria. Peça, busque a Deus, Ele vai te dar. E valorize as pessoas, principalmente as que estão ao teu lado. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é um refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Vocês estão vendo? As promessas de Deus são para os justos. Eles permanecerão, eles ficarão. Os ímpios são passageiros. Portanto, não vale a pena, não troque aquilo que o Senhor te prometeu por algo tão banal, tão passageiro, por uma aparência, por um momento de prazer. Não vale a pena. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Os ímpios só sabem mentir, enganar. Mas o justo sabe dar uma palavra de conselho, de conforto, de ânimo, de renovo, de exortação. Então busque de Deus a sabedoria para saber lidar e saber o que falar em cada momento. Busque de Deus a direção, busque de Deus o caminho. Está em dúvida? Para tudo, busque a Deus e não saia daí até o momento que Deus disser: é para a direita que você vai ou é para a esquerda, dê meia volta. Busque de Deus a direção e o teu caminho, com certeza, vai ser mais feliz. Não vou te dizer que não vai ter pedras, que não vai ter espinhos, que não vai ter embaraços, porque na vida de todos nós, independente de você servir a Deus ou não,
vai ter surpresas boas e desagradáveis. Porém, a única coisa que eu posso te garantir é: Deus estará contigo na caminhada em todos os momentos. Amém? Nos vemos no próximo capítulo, já no capítulo 11 de Provérbios. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.